Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Prontos? Para mais uma aula de Vidas Vazias. Hoje vai ser a nossa quarta aula e nós vamos estudar os capítulos 7 e 8. Antes da gente ir para o capítulo 7, coloca aqui na tela o checklist da aula passada. E aí, foi uma semana tranquila? Conseguiram aplicar esses ensinamentos da Joana de Ângeles? Bom, vamos ver, um por um. Diante das decepções amorosas, seguir em frente. Na verdade, eu espero que nenhum de vocês tenha tido nenhuma decepção amorosa essa semana. Mas se acontecer no futuro, ou não só decepções amorosas, né? Decepções com amigos ou com algum familiar, ela dá essa orientação para que a gente faça a nossa parte e siga em frente. Então, vamos ter isso em nossos corações. Cultivamos o amor próprio essa semana. Como é que foi isso, hein? Meditamos, separamos um momento para nós. Ajude mesmo se estiver precisando de socorro, né? A gente muitas vezes está passando por momentos difíceis e ainda assim nos propomos a ajudar o nosso próximo. E isso é de uma grandeza muito grande, é algo que a gente sempre deve estar em busca. Convive da melhor forma possível com aqueles que te rodeiam, né? Os familiares, os amigos. É sempre importante ter uma convivência harmoniosa para que a gente fique em paz, evitando conflitos e tudo mais. Busque estar perto de pessoas que compartilhem dos seus ideais, porque quando a gente fica perto de pessoas que pensam muito diferentes, a gente gera em nós uma frustração. Então é importante estarmos perto de pessoas que, além de nos fazerem bem, compartilham dos nossos ideais. Então, esse foi o checklist da semana passada. No final dessa aula vai ter um novo checklist. E vamos lá para o capítulo 7, que se chama Escândalos. Bom, o que Joana vai trazer para a gente logo no início? Ela vem trazer a definição da palavra escândalos. Ela nos diz que escândalo é todo atentado à ética e aos bons costumes. Uma pessoa que gosta de causar escândalos, ela podem ter dois tipos de pessoas, né? A primeira é aquela pessoa que traz isso no espírito dela, ela vem trazendo isso inclusive de outras vidas, ela tem essa característica, de onde ela está, ela tem que causar. É uma possibilidade. E tem uma outra opção, que é uma pessoa que teve uma criação muito turbulenta, que os pais não conseguiram passar os valores, ao contrário, né? Passaram os valores completamente contrários à ética e aos bons costumes, e com isso a pessoa cresceu, né, num ambiente perturbado e quando se tornou adulta é uma pessoa que gosta de causar escândalos por conta da sua criação. Então nós temos esses dois tipos. Aquele que traz isso no seu espírito, a pessoa é assim, e aquele que teve uma criação conturbada. Bom, Jesus ele nos falou que é sobre o escândalo, que era necessário que ele acontecesse. Sim, gente, é necessário que aconteça, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda existe, onde nós, espíritos imperfeitos que somos, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente só aprende através da dor. Quando nos vem uma situação muito difícil, muito escandalosa, aí a gente vai se recordar da prece, de orar sempre, de meditar. Normalmente é assim, porque quando está tudo em paz, a gente vai no automático. Então, gente, a dor, o escândalo ainda são ferramentas necessárias para que a gente evolua. Mas ai daquele por quem o escândalo vier, porque ninguém vem com a missão de fazer o mal. Não existe isso. Estou lá planejando a minha próxima encarnação, falo, ó, nesse ponto aqui, Camila, você vai fazer essa maldade. Não existe isso. A gente sempre vem para nos tornarmos pessoas melhores, mas quase sempre não conseguimos, né? Então, gente, olha uma frase importante que a Joana nos diz. Certamente, Jesus não insinuou a conivência ou silêncio culposo a respeito do escândalo. Então, tipo assim, vem aquela situação escandalosa e a gente finge que nada está acontecendo. Não é isso que... Não é dessa forma que nós devemos agir. Não é ter conivência com determinados comportamentos. A pessoa ali, né, trazendo uma situação muito escandalosa e a gente indiferentes, né, ou a gente
fica naquele silêncio culposo, como diz a Joana, de forma alguma. Temos que nos posicionar, mas sem nos envolver naquela energia negativa. Temos que ter o controle, como nós já estudamos em aulas anteriores, aquele controle, aquela busca pela paz de espírito, que é, na verdade, estar sempre no controle da situação, sem perder as estribeiras. Então, é nos posicionar, olha, não concordo, penso dessa forma, mas sem nos impor, sem entrar naquela energia, senão a gente fica outra pessoa escandalosa, né? Bom, algumas frases que a Joana vai colocar para a gente nesse capítulo 7. Condutas degradantes se fizeram tão comuns que parecem não merecer a menor censura. Então se tornou tão comum essas situações de escândalo, essas condutas degradantes, que a gente acostumou. Não, isso é normal, né? No início ficávamos até chocados, mas aí depois foi se tornando coisa tão comum, tão vista em filmes, novelas e nas notícias, no dia a dia, né, que a gente levou com naturalidade. Condutas degradantes se tornaram uma coisa comum, que não merecem censura. Isso é um comportamento errado, não dá para a gente agir dessa forma. Não dá para a gente ter conivência com comportamentos escandalosos, que ferem os bons costumes, que ferem a ética. Famílias se encontram quase totalmente desestruturadas, porque não tem aquela base do que é correto, de como devemos agir. Não, você deixa a criança livre para fazer o que ela quiser, aí cresce um adolescente rebelde, tem muitos conflitos com os pais que ficam tristes, e aí gera todo um problema familiar. Famílias desestruturadas. Valores morais cedem lugar aos subornos quase legais, e as responsabilidades ficam à margem para ceder lugar às dissimulações. Então a pessoa não tem mais aquela responsabilidade, aquele compromisso com algo correto, com algo que vai fazer bem para ela, algo que vai fazer bem para a família dela. Não. É viver como se não tivesse amanhã e sem responsabilidade, sem compromisso, sem dever. E o que eu tiver a fim de fazer, eu vou fazer. E se for prejudicar alguém, que seja, não me importo com isso. Como é comum ter esse tipo de comportamento hoje em dia. Não é, pois, de se estranhar que a própria sociedade cambaleie por falta de alicerces de segurança moral e espiritual. A gente vê a nossa sociedade numa decadência muito grande, onde há uma inversão de valores. Mas é claro, os nossos alicerces, eles estão super frágeis. Muitas vezes começando dentro da própria família, onde não se tem responsabilidades, não se tem compromisso um com o outro, não se tem afeto, não se tem olho no olho. Então, se o alicerce da família não está seguro, o alicerce da sociedade também não está. Está cambaleando. Então a gente precisa voltar ao básico, precisa voltar às pequenas coisas, ao respeito dentro de casa, ao respeito dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, para que a nossa sociedade consiga, de fato, ficar com o alicerce bem firme. Proceder-se bem é quase uma atitude repreensível. Vocês já repararam isso? Quando a gente quer bem proceder, fazer algo correto, as pessoas até ficam, oxi, mas a fulana falou isso de você, você não vai revidar? Você não vai lá no Instagram dela comentar que ela é uma pessoa ruim, não sei o quê? Nossa, você não vai fazer isso? Ou, nossa, você não sai para beber toda semana? Mas você não está aproveitando a vida, não? Então, você agir bem, você proceder bem, é quase que uma atitude repreensível. Nossa, você nunca experimentou isso? Então, assim, a inversão de valores. A conduta correta, olha só o que Joana nos fala, não é mais uma virtude, mas um dever que se faz necessário, gente, urgentemente, ser exercido com consciência e sem possibilidade de desistir. Não podemos desistir de agir bem, de uma conduta correta. Não é um valor, eu nasci uma pessoa boa. Eu acho que eu vim lá de Júpiter. Não, gente, isso é um dever, é a nossa busca constante. Conduta correta. Toda vez que a gente for
que a gente se deparar diante de uma situação, devemos nos perguntar: é assim que um verdadeiro cristão deve agir? E se a resposta for negativa, a gente não faz. Claro, vão ter situações que a gente vai, muitas vezes, cambalear, vai errar, mas a gente sempre tem a chance de se arrepender, de recomeçar. Não te permitas nunca leviandades na existência, especialmente em razão dos compromissos assumidos na espiritualidade, assim como aqueles que dizem respeito à convivência com o próximo. Então, quando nós estamos lá na espiritualidade, antes de reencarnarmos, nós assumimos compromissos. A gente garante, manda que dessa vez vai dar certo. Pode mandar as provas. Eu vou ser uma pessoa tranquila. Eu vou ser uma pessoa serena. E aí a gente vem rodeado de promessas e muitas vezes a gente se entrega às leviandades. Não, só se vive uma vez, vamos viver, vamos curtir. E aí vai jogando, né, uma bela oportunidade num buraco. Então temos que ter uma atitude correta, temos que conviver bem, com respeito, né, com aqueles que nos rodeiam, assim Joana nos diz. Bom, para a gente finalizar esse capítulo, eu vou colocar agora um trechinho de uma palestra da Anete Guimarães e ela vai comentar a respeito justamente desse capítulo, Escândalos, aqui do Vidas Vazias. Então, com vocês, Anete Guimarães. Foi passado um tema do livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, Escândalos. E eu achei muito interessante que a gente está mais acostumado a fazer palestra com o tema livre, mas foi interessante e extremamente oportuno, porque o escândalo é a palavra do momento. Tá? E Joana define, logo no primeiro parágrafo, Joana define, eu vou pedir paciência para vocês para eu ler o pedacinho. A palavra escândalo significa todo e qualquer ato que atenta contra os bons costumes, as ações que desrespeitam as leis estabelecidas e os comportamentos que ferem os padrões de ética. Pode-se dizer que é uma violência contra o equilíbrio que deve viver no grupo social, em que os direitos e deveres de cada cidadão são respeitados e lhes definem o caráter moral. E aí ela fala a respeito dos desenvolvimentos, do significado do escândalo e o que isso traz e qual o prejuízo para a sociedade. O mais interessante é que quando ela fala sobre escandalizar, ela faz uma apresentação negativa. E o muito interessante é eu ver várias pessoas dizerem do escândalo como algo extremamente positivo. Na verdade, nós estamos vivendo a época do chamado cancelamento social, da exposição pública das mazelas, da busca. Então, hoje, qualquer acidente que aconteça, as pessoas primeiro tiram uma foto, depois pensam em ajudar a pessoa acidentada. E isso se refere a todas as situações. Quando você vai em qualquer conflito, a primeira coisa que a pessoa faz é sacar o celular. E o objetivo, dito com tranquilidade hoje em dia, inclusive os jovens falam do expose, expor as pessoas. Então, qualquer tipo de escândalo é hoje considerado algo positivo. Bom, dá views, né? Então, se você tem um canal do YouTube, você consegue mais visualizações. Eu vi um comentário de um jornalista falando que hoje o importante não é a notícia, o importante é as pessoas clicarem na notícia. Então, manchetes falsas dão mais retorno financeiro do que as notícias. Vamos lá, capítulo 8, sob qualquer aspecto. Gente, esse é mais um capítulo que Joana vai dedicar para falar de Jesus. Já teve outro, né? Acho que Rei Triunfante é o nome. E ela vai nos falar novamente da grandeza do Mestre. Porque, gente, não tem como a gente pensar em preencher um vazio existencial sem falar de Jesus. Então é algo que vai ser bem recorrente aqui, né, no curso e no livro. Nós temos atualmente, a Joana nos diz, muitas pessoas que dedicam suas vidas
para menosprezar a existência de Jesus ou até mesmo para dizer que ele nunca existiu. Outras pessoas tentam diminuir os seus ensinamentos e colocam a sua doutrina como coisa do passado. Elas dizem que isso fez sentido há 2000 anos, mas que hoje, na nossa sociedade moderna, não faz mais sentido algumas das verdades do Cristo. A gente ama o próximo, mas também tem as exceções. Tem gente que pensa assim. Então, gente, esse tipo de coisa que vem crescendo, ou pessoas que fazem sátiras com a imagem de Jesus, isso são coisas muito tristes, que demonstram, na verdade, que a nossa sociedade está uma sociedade doente. Jesus foi o homem mais extraordinário que já passou por aqui. Ele nasceu num local muito simples, vocês sabem, né? Vocês conhecem a história. Ele nasceu num local muito simples, onde as pessoas que o rodeavam eram destituídas de conhecimento, ninguém tinha estudado. Na verdade, naquela época eram para aquelas pessoas que tinham realmente condições, né? E ele nasceu numa família muito simples. E ainda assim, quando ele tinha 12 anos, ele foi até os rabinos de Jerusalém, que eram portadores de uma cultura assim impecável. Estudavam assim a vida inteira. E ele foi lá com 12 anos. E os ensinamentos que ele trouxe, as colocações que ele fez naquele dia, deixou aqueles rabinos completamente embaraçados. Não sabiam o que responder para aquele garoto. Para a gente ter noção da grandeza do espírito. Porque naquela situação que ele tinha vindo, ele não tinha estudado, nem nada do tipo. Nunca estudou Jesus nas escolas terrenas. Não frequentou nenhuma academia, nada do tipo. Mas, gente, ele era um filósofo que revolucionou os sentimentos. E teve mais seguidores que Sócrates, Platão, Aristóteles. Que filósofo foi Jesus? Ele enfrentou as injustiças do Império Romano sem derramar uma gota de sangue. E isso deixou o Império Romano tão enfurecido que as perseguições aos cristãos duraram séculos. Mais de 1 milhão de cristãos morreram aí nesses mártires. Terapeuta inconfundível. Ele falava poucas palavras e mudava o destino da pessoa. Muitas vezes a gente tem que ficar anos em terapia, né? Anos em terapia. E olha que terapeuta foi Jesus. Poucas palavras, às vezes uma frase. Ele dizia. E a pessoa mudava a sua existência. Amigo fiel, humilde como ninguém. Nossa, que exemplo de humildade, que exemplo de renúncia. Advogado dos infelizes, cidadão perfeito. Esse foi Jesus. Como menosprezar, gente, essa figura que foi o Cristo? Como fazer uma sátira, levar na brincadeira algo que foi tão sério? Não podemos concordar com esse tipo de situação. Não podemos. Sem ter escrito uma palavra, ele não escreveu nenhuma palavra, mas a sua doutrina, gente, ficou para sempre. E até hoje, as suas parábolas, os seus ensinamentos, o Sermão da Montanha e tantos outros estão nos nossos corações e nos surpreendem até hoje. Às vezes a gente lê, né, vê aquela passagem dele, a gente abre o Evangelho e vê aquela passagem dele. Nossa, como isso foi profundo. E ele não escreveu uma palavra. Então, gente, quando nós estamos num momento de aflição, nós temos que buscar Jesus. Vai dar um alívio. Olha o que Joana exatamente fala pra gente. Se estás em sofrimento, pense em Jesus. Se tens a alma em frangalhos, busca-lhe o auxílio. Busca Jesus. Se te encontras ditoso, recorre a Ele. Recorre a Jesus. E se está em paz, vive-o. Divulga-o ao mundo atormentado destes tempos.
Então, em todas as horas, nos momentos de dor e nos momentos de paz também, nós temos que estar conectados com o Mestre. É como diz aquela música. Hoje é o dia de voltar, não sei se vocês conhecem. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Então, se nós estamos passando por um período de vazio existencial ou conhecemos alguém que está nessa situação, nós temos que falar do Jesus. Porque as recompensas que Ele promete não estão aqui, estão na verdadeira vida. Então, os sofrimentos dessa vida aqui carnal, eles se tornam menores. É mais fácil de suportar. Então não tem como a gente sair de um buraco, de um abismo, de um vazio, sem preencher o nosso coração com Jesus. É isso que nós temos que buscar sempre. Tá certo? Muito bem, esse foi o nosso capítulo 8 e a gente bota aqui o checklist dessa aula, que é curto. Essa semana vai ser uma semana tranquila, curtinho, coloca aqui na tela. Então o que nós vamos buscar essa semana? Não ser aquela pessoa que provoque escândalo em parte alguma. Gente, vamos fugir de escândalo. Não vamos ser escandalosos, não. Nas horas de dor, busquemos Jesus. E nas horas de paz, busquemos Jesus também. Tá certo? Vamos buscar aí ter essa semana bem conectada com Cristo. Combinado? Semana que vem a gente se encontra. Até a próxima, se Deus quiser.